capítulo 19. Amém? Quem encontrou? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que a deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com que sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Em outras traduções está giesta. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, e debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-te e come. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aí, Elias? Somente até o versículo 9. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te apresento a tua palavra, Senhor, meu Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor, meu Deus. A palavra já foi revelada, mas nos discerne, Senhor, meu Deus, como tu queres. Fala conosco, Senhor, meu Deus, da melhor forma, da forma que nós entendemos o que tu quer passar para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. O título eu coloquei como: Não é tempo de ficar debaixo do pé de zimbro. Fale novamente comigo. Não é tempo de ficar debaixo do pé de zimbro. Bem, vamos voltar um pouquinho na história. Acabe, quando começou a governar, deveria ser um exemplo àquele povo de Israel. Mas ele herdou o lado ruim do seu pai. Ele fez mais coisas, mais maldade do que o seu próprio pai naquele reinado. Ele quebrou altares, ele levantou altares de adoração a outros deuses estranhos. Então ele ficou sendo um mau exemplo. E ainda mais, ele vem casar com Jezabel. Jezabel, muitos teólogos falam que ali aquela união foi por conta de política. E realmente, quem governou ali foi Jezabel, no lugar do seu marido. Ela que tomou conta de todo o reinado. Ela mandava e desmandava. Mas Elias era um profeta que tinha muita intimidade com Deus. Muita. Ele tinha tanta intimidade que Deus colocava ousadia a ele. Ele tinha uma ousadia que eu acredito que hoje eu não consigo ver um profeta nos dias atuais que tenha tanta ousadia. Ele foi ao rei Acabe, a gente não sabe muito quem foi o seu pai, sua família, mas ele já começa na história, lá no capítulo 17 de Reis, ele já começa a ser relatado com grande palavras fortes. O Senhor usava com ousadia. Por exemplo, no capítulo 17 de 1 Reis, o Senhor pediu que ele ordenou, e ele falava muito sem cerimônia. Ele falou ao rei Acabe que, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá chuva e nem orvalho nos próximos anos em Israel, a não ser quando eu disser. Rei Acabe, naquele
Senhor mandava, ele ia lá e fazia. E o Elias, ele ficou ali depois que falou isso, ele primeiro tem a ousadia e depois ele retrocede um pouco. Ele vai para a caverna, ele vai para um ribeiro, uma caverna, onde ali o Senhor, próximo do Jordão, o Senhor começou a alimentá-lo. Começou a alimentá-lo com carne e pão 2 vezes ao dia. Ele, amedrontando na caverna ali, o Senhor só o guardava, porque ele começou a fugir de Acabe. Porque ele ficou com medo, como ele não estava ouvindo o Senhor falar qual o próximo passo e para onde ele deveria ir. Porque muitas das vezes o Senhor fala, mas nós não escutamos como deveríamos escutar. Às vezes o Senhor fala conosco no louvor, o Senhor fala conosco na palavra, o Senhor usa um profeta, o Senhor usa os pastores e nós não escutamos, porque a gente acha que não é daquela forma. A gente pensa muitas das vezes que o Senhor vai falar como nós queremos ouvir, e não é. Deus fala como Ele quer e na hora que Ele quer. E ele ali na caverna, ele ficou por um tempo até que secou o ribeiro. O corvo não veio mais e o Senhor já estava falando, sai da caverna, e ele não estava entendendo. Até que o Senhor parou, secou, deixou secar o ribeiro e ele teve que sair da caverna. Foi forçado a sair. E foi até uma viúva. Ele foi em Serepta. E ao entrar ali naquele portão da cidade, ele encontrando aquela viúva, ele pediu água. Mas o Senhor já tinha falado com ela também que ia cuidar. Então ele ficou ali, pediu água e um punhado de farinha. Aqui todo mundo já conhece essa história, que é o milagre da viúva. Que o Senhor transformou ali toda a história dela. Mas não é ela que eu quero ainda contar. É a vida mais do Elias. Uma vez que a palavra do Senhor é reconhecida na boca do profeta, porque ali com a viúva ele ficou 3 anos. E quando se passou os 3 anos, o filho dela morreu. Quando o filho dela morre, ela começa a indagar o profeta. Porque ela não pediu o filho, não pediu que o profeta estivesse lá e tudo aconteceu. E o profeta orou. E o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou aquele menino. E quando o menino ressuscitou, a própria Bíblia falou, verdadeiramente o Senhor é Deus. Verdadeiramente você é profeta. O que sai da sua boca é verdadeira. Quem lhe usa é o próprio Senhor. Então, apesar da caminhada de 3 anos, ela ainda não cria. Mas ali naquele momento, quando o Senhor ressuscitou, através de uma oração que o profeta fez, o Senhor foi exaltado e o profeta foi reconhecido. Aí passando um tempo, o Senhor fala bem assim. Depois que tudo aconteceu, ele já estava mais acostumado ali com a viúva, passando todo o tempo. Porque quem é que não gosta de ser reconhecido? Todo ser humano gosta de ser reconhecido. Todo ser humano gosta de receber elogios. Mas para não exaltar e não abater um profeta, o Senhor levanta. Levanta daquele lugar e manda ele para outro lugar. E assim foi com o profeta. Ele falou, sai daí, arruma tuas coisas, sai. Aí ele começou a indagar, Senhor, eu vou para onde? Para que deserto? Eu vou para que caverna? Para onde que eu vou? E o Senhor falou, você não vai para a caverna, você não vai para o deserto, você vai voltar e se apresentar a Acabe, onde tudo começou. E ele falou que aquela cidade de Israel, não iria chover. E ele tremeu. Eu fico imaginando, lendo a palavra, eu fiquei imaginando quão frio ficou no estômago dele. Passar anos fugindo e de repente tendo que voltar para aquele lugar. E tendo que voltar para o mesmo rei. Ainda não tinha mudado o reinado. E ali Acabe, ele estava com raiva. Ele já tinha mandado procurar Elias em todo lugar e não encontrava. Então, ali o Senhor estava falando para Elias, você não vai mais se esconder, você irá voltar e se apresentar. Dessa vez será tudo diferente. Eu declaro que desta vez será tudo diferente na sua vida, na minha vida. A partir de hoje, tudo será diferente. Quando nós seguramos e ouvimos a voz do Senhor, tudo se torna diferente. Se nós confiamos
confiarmos verdadeiramente, tudo se torna diferente, a história muda. E a sua vida vai mudar a partir de agora. Deus mudou a história de Elias, apesar de tudo. E ele foi novamente para encontrar Acabe. E no meio do caminho, o Senhor ainda colocou Obadias no caminho. Obadias era um servo do Senhor. E ali, Obadias, ele falou: fale para o teu senhor que eu estou aqui. A Obadias disse: como eu vou falar? Jezabel mandou matar todos os profetas. E ele vai me matar também, vai matar você e a mim. Eu sei que tu é profeta. E se Acabe chegar para te matar, o Senhor pode te tomar pelo Espírito e eu ficarei aqui sozinho. E eu vou morrer pela espada de Jezabel. E ali ele, com muito medo, Elias começou a falar: não, se você não for, eu vou lá e me apresento. E Obadias foi lá, como servo do Senhor, enfrentar aquele momento. Acabe, foram juntos. E Elias e Acabe, para sua surpresa, falou: não acredito que é ele, não é outro, porque ele já tinha procurado todo o território. E ele, ao encontrar Elias, não foi um diálogo muito amigável. Quando ele encontrou ali Elias, ele começou a falar assim: és tu o perturbador de Israel? Acabe estava com muita raiva. Mas o profeta Elias também não era muito calmo. E ele retrucou. Ele falou: eu não tenho perturbado a Israel. Quem tem perturbado a Israel é você. Quanto a ousadia. E a casa do teu pai. Então não mexia só no reinado, mexia em sua casa. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Está lá em 1 Reis 19. Esse diálogo. Uma discussão começava a se iniciar ali naquele momento. Uma discussão: a culpa é tua, a culpa é minha, o meu Deus é o teu Deus. E ali foi. E aquela discussão estava muito ardente. Foi quando Elias começou a falar: tá bom, vamos cessar. A culpa não é minha, vamos ver quem é o Deus maior. Vamos juntar todos os profetas. Eu sou o único profeta que restei. E vamos juntar todos os profetas. Os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assira. E vamos para o monte. E lá vamos levantar um altar e ver quem é o Senhor verdadeiramente. Se é o meu ou se é o teu. E assim foram para o monte. Ao chegar ao monte, ficou os profetas lá, levantando nomes, orando nos deuses dele, e o profeta calado, e nada acontecia. Até que chegou o meio-dia e ele começou a instigar: sim, teu Deus não vai vir? E começou a instigar cada vez mais a ira de Acabe, porque nada acontecia, o fogo não descia, que era o sinal que havia pedido naquele momento. Quando chegou pouco mais à frente, no horário, já era o horário dele se sacrificar e nada aconteceu. Quando passaram a oportunidade, falou: tá, eu desisto, agora faz o teu altar. Elias, com a sabedoria, vendo o altar destruído, o que ele fez? Ele restaurou um altar que estava cheio de ruínas. Ele fez todo o altar novamente. Ele reconstruiu. Ele pegou 12 pedras, arrumou o altar. Ele pegou novilho, cortou, limpou, fez uma vala ao redor, colocou nova lenha. Porque o Senhor não recebe o altar de qualquer jeito. Qual altar você tem entregue ao Senhor? Qual é a adoração que tu tem entregues ao Senhor? E ali ele foi arrumando, colocando as pedras que simbolizavam cada tribo. E ele foi arrumando. Com o passar do tempo, depois que tudo aconteceu, ele fez uma oração. A oração dele foi muito sincera. E eu achei que foi algo que eu preciso falar da oração. No 1 Reis 18:36, ele falou assim: para se apresentar a ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és o Deus em Israel.
e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu o Senhor. Para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então, no mesmo momento, cai fogo do céu e consome o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que estava na vala. Amém? Aqui, por que ainda fala, ainda põe as águas? Porque depois que Elias coloca todo o holocausto, ele ainda pede que jogue água, não só na vala, ele pede que jogue água na lenha no holocausto. Lenha molhada, quem faz churrasco sabe que não pega fogo. Então ali ele jogou por 3 vezes, molhando ali até que escorresse e chegasse à vala. E o Senhor recebeu tudo. De nada ficou, nem a terra, porque o Senhor recebeu todo o holocausto. E todos ali reconheceram que só o Senhor é Deus. Glória só a Deus. o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Todo mundo se ajoelhou. Imagine 850 profetas de deuses estranhos se ajoelhando, com o rosto no pó. E nós aqui, ele teve medo de voltar para falar com Acabe? Teve. Nós temos medos, muitas vezes temos. Nós muitas das vezes somos paralisados por medo, por frustração, por angústia, por problemas, por enfermidades, por problemas conjugais, por qualquer coisa. Às vezes coisas mínimas nos paralisam. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso Redentor, Ele vem para mudar toda a nossa história, mudar a história da nossa casa, da nossa família, a história que vai fazer a diferença nas próximas gerações. Nós somos uma geração do avivamento. Nós somos a geração que vai levar o ID do Senhor a outras nações. Nós vivemos o melhor tempo na história. É o Senhor, enquanto muitos lá na época da lei, era olho por olho, dente por dente, quando fazia alguma coisa ruim, era fumegado. Aqui não. Nós vivemos na graça, nós vivemos no favor imerecido do Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Nós retornamos à casa do Senhor. Às vezes nós temos medos, tentamos entrar na caverna, mas não é nosso lugar. Amém. Aqui Elias também fez. Depois que aconteceu todo o holocausto, ele matou todos os profetas. Pediu que descesse e matou. Mandou matar todos à espada. E Acabe foi recorrer para quem? Para a mulher. Foi lá a Jezabel, aconteceu isso e contou tudo o que aconteceu no monte. E Jezabel, com muita ira, que ela já existia essa raiva muito grande dos profetas, ela ficou com mais raiva ainda de Elias. Foi como no texto que nós iniciamos. Ela falou que ainda amanhã, ainda neste horário, eu te matarei, eu mandarei te matar, né? Assim como tu fez com os profetas. E lançou ali sobre Elias essa palavra. E ele tremeu. Uma mulher, a palavra de uma mulher fez ele tremer. 850 homens, ele não tremeu. Um rei, ele não tremeu. Mas a palavra de Jezabel, ele tremeu. E assim ele retornou. Muitas das vezes tem pessoas que fazem nos paralisar, mas a pessoa não menosprezando, porque o nosso Senhor é mais. Não é as pessoas que devem nos paralisar. Nada pode nos paralisar, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos segura. E ali, Glória a Deus. Jezabel fez isso com Elias. Parou. Fez ele sentir medo. Fez ele sentir tanto pavor que sentiu vontade e desejo de morrer. E pediu do Senhor: leva-me, me mata, me leva. Eu prefiro morrer por ti, tu me matando, do que na espada desses soldados. Me leva, Senhor. E ali ele podendo confiar, o Senhor já tinha livrado ele de muitas vezes, mas ele não conseguiu. Ele foi lá e sentiu muito medo. E com isso, o medo fez com que ele não escutasse a voz do Senhor novamente. E ele começou a andar no deserto o dia inteiro. E ele foi para onde? Foi para a caverna. E ele entrou ali e o Senhor começou a olhar e falava assim: o que tu faz na caverna? Sai daí. E no meio do caminho, ele para. Ele para ali no símbolo. Uma árvore
no meio do deserto, que não era tempo de dar fruto, não existia outra árvore, só existia ela no deserto. A provisão de Deus chega no momento certo, para mim e para a tua vida. A árvore de zimbro simboliza provisão divina, provisão para os dias de guerra, provisão para os dias de necessidade, provisão para aquele momento de angústia, provisão para o momento de perseguição, provisão para aquele momento que tu está necessitado, que tu não vê mais saída. E assim também foi na vida de Acabe e de Elias, desculpa. E assim foi que o Senhor fez com ele, deixando ele ali, e ele ainda o alimentou. Mas não foi ele mandou o anjo. Não foi mais um corvo, porque lá no passado, quem alimentou foi o corvo, porque só precisava que ele mantesse ele vivo. Agora não. O Senhor precisava sustentar. O sustento do Senhor chega no momento que a gente ouve a voz do Senhor. Glória a E ele Deus. envia ali o anjo e fala. O anjo toca em Elias e o acorda. E do lado dele já tem um pão assado. Ali já tem água para ele beber. Ele levanta, come e bebe. Mas ainda muito desanimado, ele volta a dormir. O anjo toca novamente. Levanta, Elias. Come e bebe, porque longa é a jornada ainda. Aqui não é para te ficar. Renova tuas forças, levanta, que nós temos uma caminhada muito longa. E assim Elias se levantou, comeu e bebeu. E aquela comida o sustentou, lhe deu força por 40 dias. 40 dias e noites. Quem é que come hoje, se não for do Senhor, e passa 40 dias alimentado com uma mesma refeição? Somente o Senhor pode fazer isso. E o Senhor faz no momento que nós necessitamos. Ele nos levanta, Ele faz nós prosperarmos, Ele faz o anjo chegar no momento certo. E o Senhor fala hoje para nossas vidas: levanta-te, não é momento de parar. Levanta. O zimbro é momento somente de escape. O escape o Senhor te entrega hoje, mas é para te levantar e prosseguir no Senhor. A ordem do Senhor é: levanta-te, sobe, levanta. Nós só seremos mais que vitoriosos quando nós estamos com o Senhor. Deus não te quer na caverna. Você não pode estar na caverna. Você até pode passar pelo zimbro, mas nunca pode permanecer na caverna. A caverna é um lugar escuro. Só tem entrada por um lugar de luz. Na caverna tu fica escondido. Mas no zimbro você está na claridade. O Senhor está te sustentando. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor não te quer na escuridão. Deus te quer na luz da palavra, na luz do Senhor. Que a adoração seja somente ao Senhor. Que tua caminhada seja para o Senhor. Que a tua família seja para o Senhor. Porque o Senhor fala: levanta-te. Tudo que tu tem, sou eu que te dou. Tudo que tu tem, tudo que tu precisa, pede a mim que eu te dou. Levanta hoje e sai da caverna, sai do zimbro. Esse foi um momento só de escape. Tem muito mais. Nós precisamos caminhar para o monte, assim como Elias passou 40 dias caminhando ainda depois do zimbro e chegou no monte, que é conhecido como o monte de Deus, a perfeição, a plenitude. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, porque vamos sair nesta noite dessa caverna, vamos sair desse zimbro. O zimbro permanece por um tempo determinado. Tem tempo para começar e para terminar. O zimbro só é o escape que você está precisando. Qual o escape que você está precisando? Diga para o Senhor esta noite. E nunca esqueça: Deus não te quer na caverna. Você pode passar pelo zimbro, mas nunca permanecer. O zimbro só é uma passagem. Não permaneça no zimbro. Não se acomode, porque o acomodar nós paralisamos também. O Senhor te quer mais. Amém? Vamos orar. Feche os olhos.